Tava ansiosa para começar essa nova série aqui no canal, que vai se chamar Redesign de Looks para as nossas personagens dos universos que a gente só quer morar. Vamos fazer em estilos diferentes e também a gente pode misturar os universos para fazer looks diferentes. Essa é a intenção dessa série. Claro que eu já comecei com aquele delineado gigantesco das Monster High, né? Bem característico e bem difícil de fazer. Eu tive muita dificuldade, como eu sempre digo, mas deu certo. E aí eu coloquei o coraçãozinho tão fofo da Draculaura e não pode faltar também as presas dela, né? Pro rosto não foi muito difícil, mas a parte difícil do rosto foi fazer o olhar dela, realmente foi uma parte difícil. Mas depois vocês veem que ficam tudo bonitinho no seu lugar e dá super certo. Esse cabelo dela, pra mim, foi o mais incrível de todos. Eu acho que eu queria ter um cabelo assim, se não fosse tão difícil cuidar, né? E manter. Tá, daí a gente já vai pro sketch da posição. Uma das coisas que eu quero mudar bastante nos desenhos que eu vou fazer é a posição da representação que eu faço de cada personagem. Eu achei que essa daí ficou incrível. Tem um corpinho magro assim de bonequinha. Eu não queria fazer muito infantil. Eu queria fazer um corpinho mais diferente, tipo o Winx, sabe? Inclusive, vou até colocar alguns outros vídeos sobre isso. Eu fiz um da Estela gótica. Foi super legal. Vou fazer o vídeo maior ou longo dele, explicando também como foi que eu fiz pra fazer. Mas nesse caso aqui da Draculaura, eu já ia falar Estela de novo. Eu quis investir bastante na posicionamento do corpo e no cabelo para criar esse movimento, como se ela tivesse meio que parando pra gente fotografar ela, né? E eu achei que ficou super demais. Cara, e esse estilo dela, rosa com preto, acho incrível. Eu comecei a fazer um laço bem bonito, porque eu vou fazer um look que ele se parece com... tipo, essa primeira parte, ela é mais transparente, que é como se fosse um... Não é uma blusa de... um casaco, por exemplo, mas é como se fosse um agasalho transparente, porque deu um charme total no look final, depois vocês vão ver. E daí eu já começo fazendo a line art, porque tem que manter esse, esse movimento do corpo, senão depois acaba perdendo. Porque eu vou fazer dois tipos de camada numa só. E aí eu fiz o contorno do short e também já tento fazer a parte que vai representar essa parte de cima do casaco. Eu super queria esse look pra mim, achei lindo, mas não sei se eu usaria, né? Porque elas sempre estão de salto e pra mim isso é muito desconfortável. Mas eu gostaria que fosse tão fácil assim, sempre estar usando salto, porque são lindos de morrer. Eu adoro. Tá, eu comecei a fazer agora a meia e eu achei incrível colocar esses babadinhos, porque, meu, se você coloca babados num look qualquer, pode ficar muito brega, mas no caso da Clara, nesse look ficou demais, eu amei. E depois também vou colocar um efeito super legal pra fazer essa parte do look se destacar, mas sem perder muito esse charme de Vampigran. Vampigran, acho que é assim que se pronuncia. Só que, tipo, ela tá entre um meio termo, né? De uma patricinha e de uma gótica. Então, mas não sei, é nossa girl, sei lá. Mas eu achei incrível, porque essas cores ficam muito bonitas juntos. Preto, rosa e alguns tons de branco ou cinza. Não sei se dá pra perceber, mas eu fiz um desenho bem pequenininho de um coração e depois eu meio que vi como se fosse um morceguinho. Não sei por quê. Acho que foi porque eu fiz o brinco dela de coração com asas, tipo um morcego, sabe? Achei incrível. Eu acho muito legal esses acessórios da Monster High. Tá, e já tô investindo mais no cabelo. Um cabelo bem diferente, né? Porque, tipo, se você parar pra perceber, o recorte ficou bem solto e com curvas.
eu queria dar aquele efeito de mechas que se ela se movimenta conforme a posição da pessoa, sabe? Mas é muito difícil fazer isso. Mas eu acho que até que ficou legal esse efeito assim. Daí, pronto, o delineado dos olhos, eu acho que é a parte que dá vida pro look inteiro. Porque são Monster High, né? Tipo, marca registrada. E então eu tento investir bastante nisso, mas é muito difícil. Não sei se vocês têm facilidade em desenhar olhos, mas pra mim, fazer essa parte eu acho mais difícil. E eu achei que ficou incrível, só que, tipo, desde o princípio eu fiquei com medo de desenhar essa parte do casaco que vai ser transparente, por medo de perder o contorno do braço, sabe? Mas eu acabei que achei bem legal essa line art, porque não fez confusão, sabe? Achei incrível. Tô só reforçando alguns detalhes aí do lacinho pra ele ficar mais charmoso. Só que depois, na hora de pintar ele, eu achei que ficou muito difícil porque são vários tons parecidos de preto. Só que com a leve diferença na intensidade, né? E aí é mais difícil você representar. Mas até que deu certo no fim. E aí eu fiz umas bolinhas para me mapear, para fazer os coraçõezinhos, né? Tipo, elas têm uma padronagem muito diferente de estampas. No caso da Draculaura, são coraçãozinhos. Mas tem outras personagens que são, tipo, morceguinhos, coisas assim. Ah, achei incrível. Meu, eu tava com medo de fazer essa parte aí, porque eu achava que ia ficar perdido. Mas até que ficou legal. Aí o corpete ficou bem posicionado. E a parte dos shorts. Tá vendo? Tinha que parecer por cima da roupa. E aí eu dei um jeito de fazer as estampas de baixo do short. Agora eu tô no laço, a parte que eu falei. Que eu achei que ia ficar mais fácil de ver. Mas depois parece muito igual os tons. Mas eu acho que ficou bom mesmo assim. Aí você viu que eu coloquei os brinquinhos de coração de morcego, coisa mais fofa. Eu adorei. Mas essas meias pra mim roubaram a cena. Vocês vão ver, vão ficar, vai, tipo, dar outra vida pra essa personagem. Porque, tipo, o look da Draculaura é Vamp Glam. Então, ela mistura muito brilho com cores mais pesadas, pretas. Mas isso tudo eles se combinam e formam um estilo muito legal. Eu adorei isso. Aí tô trabalhando nas mechas do cabelo dela. Ok, agora eu vou tentar fazer um pouco de brilho. Apesar que eu não sou muito boa ainda em fazer cabelos, mas eu acho que até ficou legal esse. Não sei, eu queria me aprofundar bastante nesse sentido de fazer mechas mais realistas, sabe? Mas eu acho que eu tenho que saber como usar os meus pincéis. Mas se eu souber, eu falo. Porque a gente tá aprendendo juntos a fazer um outro tipo de arte. Ok, eu coloquei um pouquinho de sombra na pele da Draculaura. E agora eu tô, tipo, colocando os elementos do rosto básico. E colocando um pouquinho de brilho pra dar aquela diferenciada, né? Eu queria que fosse, tipo, um tecido mais translúcido, sabe? Aí, a parte que eu falei das meias. Eu criei como se fosse um glitter. E ficou super legal. Eu adorei. Tá, tô fazendo a pintura ali dos brincos.
que coração com asinhas de morcego. Achei fofo demais. Coloquei um pouquinho de brilho porque eu achava que assim tava muito difícil de ver. E realmente eu tava certa. Fora isso, a minha dificuldade também foi em fazer esse sapato. Eu achei que ficou diferente, não sei. Mas aí depois deu tudo certo. Eu tô quase me aproximando do resultado final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de ver redesenhando personagens de universos que a gente só quer morar, vem pro meu canal, @coziarte by Gabi.